Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Português que Aprova, Legislação que Aprova. Hoje nós vamos fazer alguns grifos, né, desta resolução aqui, que é a resolução que institui as diretrizes curriculares nacional para o ensino médio, né? Então a gente já começa logo falando que aqui não é uma lei, né? É uma resolução. Então já tem essa diferença, né? Uma resolução é uma coisa, uma lei é outra coisa, né? No patamares aí de, de hierarquia, a lei está acima de uma resolução, certo? Então, aqui é uma resolução. Então, a resolução CNE, Conselho Nacional de Educação, número 2 de 13 de novembro de 2024. Então, as novas orientações, né, para o ensino médio. Com a reforma do ensino médio, foi preciso fazer essa resolução. Então, vamos. Essa primeira parte aqui não tem tanto interesse, não. Geralmente não é cobrado, nunca vi ser cobrado nada daqui em prova, não, certo? É uma introdução, certo? Vamos direto para o artigo, né? Das disposições gerais. Eu vou fazer alguns grifos do que eu acho mais importante, que pode ser cobrado em prova. Então, artigo 1º. Fica instituída as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio. Então, a primeira informação é essa aqui, ó. Essa resolução, e aqui você precisa entender e colocar em mente que a resolução 13 de novembro de 2024, ela se refere à resolução do ensino médio. E é importante você decorar essa data mesmo, 13 de novembro de 2024, porque tem questões que às vezes vem cobrando qual o número da resolução, número 2, qual é a data, 13 de novembro de 2024. Então é importante você decorar essa data aí, até porque tem outras resoluções também, certo? Então, vamos lá. Artigo 1º. Fica instituídas as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio e estabelecidas as diretrizes gerais para os itinerários formativos. Então, para os itinerários formativos, são diretrizes gerais a ser observada pelo sistema de ensino e suas unidades escolares na organização curricular. Então, quem é que vai obedecer? Para quem é essa resolução aqui? É para o sistema de ensino e as unidades escolares. Sistema de ensino aqui, tanto público quanto privado, certo? E as unidades escolares, né? As escolas. Então, vamos lá para o parágrafo seguinte. Parágrafo único. As diretrizes de que trata o caput aplica-se a todas as formas de oferta do ensino médio, complementadas, quando necessário, por diretrizes próprias de cada uma das modalidades da educação básica. Então, o que é que esse parágrafo único está dizendo? Que essas diretrizes, ou as diretrizes de que trata o caput, aplica-se a todas as formas, vou grifar só isso aqui, a todas as formas de oferta do ensino médio. Então, quais são as ofertas de ensino médio? Se você observar, tem a oferta regular, tem a questão da oferta quilombola, mais na frente ele vai dizer todas elas. Então, está se referindo a a essas formas de ofertar o ensino médio, certo? Aí ele diz complementadas quando necessário por diretrizes próprias de cada uma das modalidades. Então, você sabe que, por exemplo, a oferta do ensino médio para o grupo quilombola, ela tem
características próprias. Então, ela pode ser, entendeu, complementada a essa diretriz aqui. Então, é isso que ele está dizendo, certo? Nesse parágrafo único. Artigo 2º. As diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, e isso é importante, ó, nacionais, as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, porque aqui trata de uma diretriz para todo o Brasil, para todas as escolas do Brasil, porque lá na prova pode ser motivo de pegadinha isso aqui, ó. As diretrizes curriculares regionais para o ensino médio. Não, não é regional, nacional. Então, é uma palavrinha bem pequena que pode passar despercebido, mas já estou chamando a atenção aqui para ela, certo? As diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio articula-se com as diretrizes nacionais gerais para a educação básica. Então, se você observar, aqui ele está falando de articulação com a BNCC, né? E também, ó, com as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação profissional e tecnológica e contempla os princípios e fundamentos definidos na legislação para orientar as políticas públicas educacionais da União. Isso aqui eu já vi cair em prova, já viu? Dos estados, do DF e dos municípios na elaboração, planejamento, implementação e avaliação das propostas curriculares das instituições ou redes de ensino público e privadas que ofertam ensino médio, certo? Então, o que ele está dizendo aqui no artigo 2º é que essas diretrizes nacionais para o ensino médio, elas precisam estar articuladas com a educação básica, com as diretrizes curriculares nacionais da educação básica, né? E também com as diretrizes curriculares para a educação profissional e tecnológica, certo? Geralmente a educação profissional e tecnológica é aquela que os institutos federais, né, ofertam. Então, essas diretrizes curriculares para o ensino médio precisa estar articulado com todas essas outras diretrizes. E para que elas precisam estar articuladas? Justamente para contemplar isso aqui, ó, para orientar as políticas públicas educacionais da União, dos Estados, do DF e dos municípios na elaboração do planejamento, implementação, avaliação das propostas curriculares das redes ou das instituições ou rede de ensino público e privado. Então aqui você pode até fazer um mnemônico, ó. P de planejamento, I de implementação, A de avaliação. Então, PIA, né? Então, serve para quê? Serve para orientar as políticas públicas na elaboração do PIA, que é o PIA, Planejamento, Implementação e Avaliação das propostas curriculares das instituições. E aqui, tanto vai ser pública ou privada, certo? Continuando. Sobre o referencial legal e conceitual. Aqui a gente vai ver alguns conceitos, né? E mais na frente também tem um artigo, pronto, é o artigo 5º, né? Que ele vai trabalhar conceito é definição de sistema de ensino, de rede de ensino, que é proposta pedagógica. Mas vamos lá, voltar aqui para o artigo 3º. O ensino médio é um direito social de cada pessoa. Então, olha só, uma informação importante. Não é um direito individual, é um direito social de cada pessoa e é dever do Estado e da família. Então, é dever do Estado e da família. Então, aqui ele coloca o Estado primeiro e depois a família, que em colaboração com a sociedade, não é sozinho que o Estado vai fazer isso, não é sozinho que a família vai fazer isso,
em colaboração com a sociedade, são responsáveis por garantir o pleno exercício deste direito para todos os cidadãos, com a finalidade de promover seu desenvolvimento integral, ou seja, completo do estudante, mediante formação para o exercício pleno da cidadania, qualificação para participação e integração no mundo do trabalho e preparação para a continuidade dos estudos em nível superior. Então, a finalidade do ensino médio é justamente essa aqui: promover o desenvolvimento integral do estudante, mediante a formação para o exercício pleno da cidadania, ou seja, para aquele estudante ser cidadão, né? Para qualificação, para participação e integração no mundo do trabalho, vou grifar só essa parte aqui, no mundo do trabalho, e para preparação para a continuidade dos estudos em nível superior. Então, a partir da finalização do ensino médio, que o estudante, né, vai se tornar cidadão com os seus direitos, né? Já pode votar, já pode ser votado, já está qualificado, né, teoricamente, para integrar o mundo do trabalho, ou então para continuar os estudos, né, fazer uma universidade, um curso superior. Então, o artigo 3º é isso que está dizendo. Artigo 4º. As instituições de ensino que ofertam o ensino médio devem estruturar suas propostas pedagógicas considerando as finalidades previstas no artigo 35 da Lei 9394/96, que é a LDB. 1. A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudo. Então, é isso que a gente já conhece, né, sobre o ensino médio. O ensino médio é a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos lá no ensino fundamental. 2. A preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando. Se você observar, é isso, tá aqui, a finalidade do ensino médio é justamente isso: promover seu desenvolvimento integral para a cidadania e qualificação do mundo do trabalho e para a continuidade de estudo. E aqui no inciso 2 do artigo 4º, ele diz a mesma coisa. Preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. Inciso 3º. O aprimoramento do educando como pessoa humana. Aprimoramento do educando como pessoa humana. Isso aqui é importante, incluindo, vou colocar até de outra cor, vou colocar um verde aqui, incluindo, porque a prova pode dizer excluindo, né? Incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. Então, o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. Então, inciso 4º. A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, ou seja, o que ele aprendeu, né, agora ele vai colocar em prática, e principalmente agora com esse novo ensino médio, né, que tem a questão dos itinerários formativos, tem como ele compreender os fundamentos teoricamente e colocar em prática. E também lá no ensino técnico também, né, científico, tecnológico. Então, nas diferentes áreas do conhecimento e no ensino de cada componente curricular.
Então, a compreensão dos fundamentos científicos, tecnológicos, dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, nas diferentes áreas do conhecimento, então, nas diferentes áreas do conhecimento, e no ensino de cada componente curricular. Então, a área do conhecimento é uma coisa, componente curricular é outra coisa. Então, a área do conhecimento, por exemplo, a área de linguagem abrange língua portuguesa, abrange educação física, abrange inglês, né? E isso é a área, né? E o componente curricular é cada disciplina, mas a gente vai ver isso mais à frente, com mais detalhe, certo? Aqui eu vou parar no artigo 4º, não vou entrar agora no artigo 5º, porque o artigo 5º ele vai tratar sobre conceitos, né? E aí são muitos, ó, sistema de ensino, rede de ensino, proposta pedagógica, justiça curricular, que já caiu muito em prova, qual o conceito de justiça curricular, currículo, área do conhecimento, olha só o que eu acabei de falar, área do conhecimento, componente curricular. Então ele vai trazer todos esses conceitos aqui. Então eu vou deixar para o próximo vídeo a partir do artigo 5º. Certo? Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí. Deixa aí uma curtida se você gostou. Ou se esse comentário dessas diretrizes te ajudou de alguma forma até aqui. Até mais.